Queridas, querides, queridos, bem-vindos ao meu canal Vincent TV. Eu sou o Vincent Filari, eu tô aqui hoje para a gente falar sobre a trilha da novela O Sexo dos Anjos, nacional e internacional. E antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem o seu like. Ele é muito importante para que o vídeo alcance o maior número possível de pessoas. E se inscreva também no nosso canal, que toda vez que chegar conteúdo novo, você vai receber um aviso. A novela O Sexo dos Anjos, que está sendo reexibida atualmente no Canal Viva, ela não foi um grande êxito de audiência na época de sua exibição original. Até porque, simultaneamente, ela era exibida com duas novelas que estavam conquistando uma grande repercussão, que eram Top Model no horário das 7 e Tieta no horário das 8. Mas a trilha musical de O Sexo dos Anjos fez muito sucesso, porque suas músicas foram muito bem executadas nas rádios e tinham tudo a ver com a história que estava sendo apresentada. A trilha nacional, lançada em novembro de 1989, trazia como faixa principal a canção Anjo, que foi uma versão de Angel, da banda Aerosmith. O Zé Henrique, vocalista da banda Yahoo, ele contou em entrevista para o livro Teletema, meu e de Guilherme Bryan, que o plano original do Máriozinho Rocha, que havia acabado de assumir a direção musical das novelas da TV Globo, era fazer com que a banda Yahoo gravasse Hey Ju para a novela Top Model. E de fato eles chegaram a gravar. Só que aí surgiu Anjo e o Mariozinho preferiu que o Yahoo ficasse só com a música Anjo, porque ele não queria o mesmo cantor, o mesmo intérprete, em duas novelas simultaneamente. Então Hey Ju foi para o Kiko Zambianchi e Anjo ficou com o conjunto Yahoo. Mas se você ouve a música Hey Ju com o Kiko, você vai ver que a base, o fundo vocal, o nananá, nananá, é da banda Yahoo. 20 anos depois eles regravaram o Hey Ju, porque eles ficaram chateados de perder aquela música que havia se tornado um grande sucesso. Mas Anjo também foi muito bem executada. O plano inicial era que ela fosse tema do Adriano, personagem do Felipe Camargo, que era o protagonista, o emissário da morte que queria impedir que a Isabela, personagem de Isabela Garcia, morresse. Anjo então tocaria para a paixão de Adriano por Isabela, mas acabou sendo remanejada para a paixão do ambientalista Renato, papel de Mário Gomes, pela morte, papel de Bia Seidel, que era uma mulher fria, misteriosa, charmosa, e a música dava uma emoção que a personagem não revelava, o que foi um contraste muito impactante, muito gostoso de assistir. O disco traz ainda dois rocks, A2, do Lulu Santos, que também contou em entrevista para o livro Teletema que A2 foi uma tentativa de fazer um R&B mais melódico, com algumas notas de disco music, mas ele acha que não foi bem sucedido. Ele se considera bem sucedido com Assim Caminha a Humanidade, que ele gravou em 1994 e foi o tema de abertura de Malhação, quando o seriado estreou, em 1995. A2 era o tema da malvada Ruth, personagem de Silvia Buarque, que infernizava a irmã Isabela. Outro rock do álbum é Natureza Viva, de Nico Rezende, cantor muito conhecido por quem é fã de trilha de novela. Natureza Viva era o tema de Renato, personagem do Mário Gomes. O tema de abertura, escolhido por Máriozinho Rocha, foi Matinê no Rian, música da banda carioca de rockabilly João Penca e seus miquinhos amestrados. A ideia era justamente pegar o rockabilly, o doo-wop que essa banda fazia, para mostrar o clima de comédia romântica ingênua dos anos 50 e 60, tanto que a música faz diversas referências a essa época. O cantor quer vender o seu blusão, comprar brilhantes para a mulher amada diz que já nem sonha mais com James Dean, e tem o verso O Cupido me flechou, que liga diretamente ao tema principal da novela. Tem ainda Alma Gêmea, de Michael Sullivan e Paulo Massadas, os dois grandes compositores de música popular romântica do período, gravada pela Sandra de Sá, outro grande sucesso dela. E uma faixa muito legal e especial desse disco é Amigo do Amigo, da banda de funk e soul Escova e a Máfia. Eles tiveram muito sucesso nessa época e a música ficou muito legal. Ela era uma espécie de tema cômico, era o tema do personagem Roger, interpretado por Otávio Miller.
e era uma figura cômica e patética que queria provar a todo custo que o Adriano era um extraterrestre, porque ele tinha ciúmes da sua noiva Isabela. Tem ainda Onde o Amor Me Leva, que foi o último grande sucesso da cantora Rosana nas rádios. É claro que a deusa continuou com uma bela carreira que dura até os dias de hoje, mas Onde o Amor Me Leva foi a sua última música a alcançar o primeiro lugar de execução nas rádios. Era o tema da Gigi, personagem de Carla Marins, uma jovem humilde e muito sofrida, que vivia um amor difícil e complicado com o Zé Paulo, personagem de Irving São Paulo. Zé Paulo era ainda alvo do amor de sua prima Neide, uma mulher tímida, acanhada, interpretada por Bianca Byton, e para ela a música tema era Sou Eu, de Eduardo Duzec, uma linda gravação, um dos grandes momentos do álbum. E outro grande momento, em minha opinião, uma música que eu sempre me comovo a ponto de chorar quando ouço, é dedicada a você, canção composta por Dominguinhos e Nando Cordel, gravada por Zizi Posse para o seu álbum Estribucha Baby. Essa música tem uma história interessante na novela. Ela foi escalada para ser o tema de Vera Nogueira, personagem de Norma Bengel, que era uma vilã, inclusive capaz de matar. Ela tenta matar o Renato a certa altura da história. A personagem era tão barra pesada que a música não funcionou, não tinha entrada para as cenas dela, e acabou sendo remanejada justamente para o casal de protagonistas, Adriano e Isabela. Tanto que Dedicado a Você é a música que encerra o último capítulo com um dos desfechos, em minha opinião, mais comoventes da história da teledramaturgia. Vamos aguardar o último capítulo para rever. A Docica, Lambada de Beto Barbosa, foi outro grande destaque desse disco. E o Beto contou em entrevista ao livro Teletema que a lambada ainda estava muito restrita ao norte e nordeste do país. Então essa novela foi a primeira grande divulgadora do gênero musical no país. Esse gênero musical já havia aparecido antes em novelas, como em Sassaricando e em Bebê a Bordo. Mas aqui realmente começou a explosão da lambada no país inteiro. Tanto que havia uma personagem, a Francisquinha, papel de Heloísa Mafalda, ela vinha para o Rio de Janeiro para participar de um concurso de lambada. O tema da mocinha Isabela era Namorar, canção gravada por Cláudia Olivetti, a esposa do grande músico e arranjador Lincoln Olivetti. E ele fez os arranjos dessa música especialmente para a protagonista da novela. Então era uma música que misturava sensualidade, tinha o romantismo pop da Jovem Guarda, lembrando que a ideia era fazer uma ambientação de comédia romântica, ingênua, anos 50, 60. E o arranjo trazia ainda uns sons meio siderais, estrelas cadentes, espaço, justamente para ilustrar essa paixão fantástica na qual o personagem encontrava o homem amado, o Adriano, que era o emissário da morte, apenas nos sonhos. Nos sonhos eles se amavam, depois ela despertava e não se lembrava do que havia acontecido. E a faixa que talvez é a mais curiosa aqui do álbum é Amendoim Torradinho, uma canção composta em 1955, que foi o primeiro sucesso de Silvinha Telles e continuou fazendo sucesso na gravação de Ângela Maria. Aqui ela está no registro de Marília Pêra, que gravou a música para o musical que ela estrelava na época, Elas por Ela. E o curioso é que o solo engraçadinho de trompete no começo da música, que é uma música muito maliciosa, muito brejeira, ela acabou ilustrando um jardineiro resmungão, que era o Bastião, personagem do Lutero Luiz, que infelizmente faleceu antes de as gravações serem concluídas. E o disco traz ainda 2 temas instrumentais, uma proposta de Máriozinho Rocha, assim que assumiu a direção musical da TV Globo, de valorizar a música instrumental. Anjos e Demônios, do Zé Lourenço, que era um tema de suspense para várias situações da novela, e Paisagens, de Julinho Teixeira, tema do Otávio, primeiro personagem de Humberto Martins em novelas. Já a trilha internacional, que trilha, senhores! Ela já começa com a histórica Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses, com aquele riff de guitarra do Slash que se tornou um dos mais famosos da história do rock. E aí vem um hit atrás do outro. Listen to Your Heart, da banda Roxette, obrigatório em todos os bailinhos da época.
esse baladão romântico, foi o tema do casal principal, Adriano e Isabela. Se a gente prestar atenção na letra, parece que ela foi composta exatamente para esse casal. Tem a Little Respect, da banda inglesa Erasure, que, como eu confessei já no Instagram, é a música que me faz enlouquecer. Toda vez que toco em alguma festa, eu canto, danço, vibro, balanço. É uma música que me dá uma alegria. Nossa, já valeu o disco pra mim essa música. You Got It, de Roy Orbison. O Roy Orbison infelizmente faleceu antes de lançar a música, que foi sua última gravação, e foi lançada póstumamente. E fez muito sucesso no Brasil e no exterior, no mundo inteiro. Bobby Brown, cantor que veio da banda New Edition, e não foi nada legal com nossa diva Whitney. Ele está aqui presente com Rock With Ya, um de seus primeiros sucessos. A italiana Sabrina Salerno e a australiana Kylie Minogue estavam aqui com músicas de seus álbuns de estreia para fazer todo o mundo dançar. E na área romântica tínhamos ainda Simply Red com If You Don't Know Me By Now. O curioso nessa música, de acordo com a minha lembrança, e por favor comentem se eu estiver enganado, porque pode ser que eu esteja, essa música começou a tocar na novela inicialmente para as cenas de Adriano e Isabela. Foi então que Listen to Your Heart se tornou o tema oficial do casal, e a música do Simply Red foi para a Ruth, a irmã má da Isabela, que se apaixonava pelo Diogo, personagem do Kaique Ferreira. E ele dava uma amansada na fera, daquele jeito que a gente sempre via acontecer nas novelas da época. E New Kids on the Block vem com um tema romântico de arrasar, I'll Be Loving You Forever. Essa música começou tocando para a Neide, que se apaixonava pelo Renato, e depois passou a ilustrar a paixão do Renato pela morte. Não deixa de ser curioso que uma coisa tão doce, tão pueril, tão fofa quanto a música dos New Kids on the Block fosse o tema de um homem apaixonado pela morte. Uma situação que parecia pedir algo mais denso, mais sombrio. Mas o tema da morte é a grande pepita escondida aqui nesse álbum. Fist of Fire, da banda ABWH. Era um quarteto formado por músicos egressos da banda Yes. E essa música conta com arranjos do célebre músico grego Vangelis. É um rock progressivo, estilo que quase nunca aparece em novelas. E a sua letra retrata uma fantasia medieval e mágica sobre uma força capaz de vencer a morte. Melhor do que isso para essa novela, impossível. Eu adoro as duas trilhas, tanto a nacional quanto a internacional. Eu ouço com grande prazer até hoje. Eu me lembro que a trilha nacional, meu irmão tinha nascido há menos de um mês, tinha 15, 20 dias de vida, e aí a minha mãe chegou em casa trazendo o disco de presente para mim me fazer uma surpresa. Eu nem sabia que o disco tinha saído. O disco internacional foi uma amiga e vizinha minha, a Melissa, que tinha comprado o disco no Carrefour e falado para mim: ué, eu já comprei o disco, você não comprou? Aí eu fiquei enlouquecido, criança emocionada que eu era, implorei para o meu pai me levar para o Carrefour para comprar o disco, e ali eu tive o disco. Isso já era janeiro de 1990. E várias músicas desse álbum, eu, que como já disse era uma criança emocionada, cantava de joelhos e com os braços estendidos, como Alma Gêmea, Onde o Amor Me Leva, Anjo, Sweet Child of Mine. Não, Sweet Child of Mine eu não cantava de joelhos não, essa eu cantava pulando. A Little Respect, óbvio. E qual mais? Bom, Sou Eu e Dedicado a Você eu cantava e chorava. Anjo do Conjunto Yahoo também é uma delícia de se cantar aos berros. Mas e você? Que música desses álbuns te emociona mais? Diz aí pra mim nos comentários. Falou, gente. Um beijão.